Gente, a primeira vez é sempre difícil, tá? Primeira pergunta, quem... Tá? Mas depois, ali, ó. E aí depois é uma sacanagem só. Tá? Ali, levanta o braço, por favor. Aqui, no meio. Eu queria saber a respeito da influência de cada um de vocês. As influências são múltiplas, né? Mas eu me recordo de, na idade de vocês, tanto quanto vocês, a poesia me chegava muito pela música. Tá? A poesia dos livros veio depois. Como um complemento, um acréscimo, a poesia que me chegava pela música. E eu lembro que eu fui adolescente nos anos 80. Então a gente tinha uma influência muito forte do rock brasileiro, né? Então a gente chegava fitinha cassete contrabandeada do Legião Urbana, né? Só chiado, mas a gente ia decodificando ali. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi Sonífera Ilha, do Titãs. E aí eu fui, curiosamente, fazendo uma viagem para trás, né? Eu peguei a Tropicália, né? Peguei ali todos os anos, final dos anos 60 e início dos anos 70, né? Que é quando eu escuto pela primeira vez o nome do Jorge Maltner. E aí fui ouvir muito Caetano também, fui ler as letras do Torquato Neto. Fui mais para trás, peguei Bossa Nova e mergulhei inteiro na poética do Vinícius, do Tom Jobim, né? E um pouco o samba. Tá? Então, na idade de vocês, a minha formação poética ela foi predominantemente musical. Claro que, aos 15, 16, eu me tornei, eu acho, de fato, um leitor, e aí entra a literatura. E aí Manuel Bandeira, né? Muito a poesia brasileira, Manuel Bandeira, Drummond. Então, aconteceu da maneira natural. Eu aconselharia, se é que se pode dar um conselho em relação a isso, que vocês caminhem pela música, inicialmente. Né? Você tem um Zé Cabaleiro, que é fantástico, né? Uma Maria Gadu, que é muito refinada. Você tem uma Vanessa da Mata, que é uma compositora genial. Você tem o Arnaldo Antunes. Gente menos conhecido por conta da grande mídia, mas que é tão genial quanto um José Miguel Wisnik, uma Naozete, né? O trabalho da Alice Ruiz com Itamar Assunção. Então, a gente acha que a música brasileira é isso que está tocando aí. Não é. Isso é parte da música brasileira. Tá? Então é preciso ir por baixo. Né? E aí a internet é o grande instrumento. Na nossa época, as influências eram mais de contatos pessoais mesmo. Mas é possível ir por baixo, né? Fazendo links, uma coisa puxando outra. Então, basicamente é isso. Num poema que eu disse para vocês, ele já traduz um pouco essa influência, né? Ou essas vivências com a poética. Drummond de Andrade, Pablo Neruda, Chico Buarque de Holanda, como ele fala da música, que sempre nos trouxe a poesia, né? Tiago de Mello, essa gente que foram os primeiros que me tocaram o coração. E quando eu tinha 9 anos de idade, nos primeiros anos eu fui um bom aluno, eu ganhei de presente, de prêmio, de melhor aluno da minha série, eu ganhei um livro do Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, que eram 4, por causa do D'Artagnan. Então, aí começou a minha vida envolvida com os livros, envolvida com a literatura, com a poesia, né? E aí vem vindo tudo, João Cabral de Melo Neto, Mayakovsky e seu Coração Gigante, né? Mário Quintana, Cecília Meirelles, toda esta gente que por aí eu fui caminhando, seguindo os rastros. Bom, é muito difícil dizer, porque em 56 eu comecei a escrever O Deus da Chuva e da Morte. Já tinha lido, e os livros são muitos, como vocês falaram, são vários, não tem
Se a gente escolher um, esquecer um outro, aí vai. Então, é muita coisa. Eu convido, tem um portal meu, dos quais vocês vão participar, é jorgemalter.com.br. Se quiser acessar aí tem várias listas de livros que eu li e recomendo, mas também estarão presentes os nossos poetas com suas sessões também. Eu acho que eu fui educado no candomblé dos 1 aos 7 anos, durante 3 dias por semana, porque minha mãe, eu nasci um mês depois que meus pais vieram do Holocausto, e minha mãe estava muito aterrorizada, traumatizada, então eu fiquei nas mãos da minha babá, que era filha de santo. Então, durante 7 anos, durante 2 a 3 dias por semana, eu ia para ela com o terreiro. E ela me botava no colo e dizia: seus pais vieram de um lugar muito de gente cruel, mas aqui você vai encontrar seus irmãos, seus amigos e amigas. E eu adormecia, sendo acariciado com os tambores tocando, acordava na camarinha. Eu acho que esse foi o começo definitivo de tudo. Lá tinha poesia, música, amor, carinho e receptividade, sem adjetivo total, né? Então, e também recomendo Jorge Amado, José Lins do Rego, os nossos grandes escritores de prosa, que tem a prosa que também tem poesia. Agora, poesia especificamente, eu acho que também Vinícius de Moraes, São Castro Alves, Gonçalves Dias, Augusto dos Anjos. Aí vocês têm muitos poetas geniais, não é? E como vocês estão, nós estamos no ano 2013, a humanidade faz poesias desde os 7.000 anos atrás, ou 14.000. Então, tem muita coisa de todas as épocas. O mundo clássico, o chamado clássico, o mundo que começou depois com Jesus em Nazaré, com o romantismo que ele inventou. É uma imensidão de literatura. Dá para ler mais de 10.000 anos de leituras. Então, mas tem as indicações ali. E como eu só quero dizer, a música popular é poesia, é filosofia e é literatura. Total. No Brasil, então, ela é totalmente isso. Você tem visões, por exemplo, imagina, é o tempo todo. Ismael Silva falava de filosofia, em todos os prazeres que eu conheci. Vários, são todos preocupados com tudo. Ainda na época em que tudo era dividido, não, música popular, não sabe que nada, eles saliam, Albert Camus, Sartre, todo mundo, isso. Então, é isso aí, é uma imensidão, e tem autores novos aparecendo também, mas literaturas principais. E eu recomendaria também um, que quando eu tentava imitar todos os estilos para escrever, e não conseguia, eu imitava naturalismo, mas quando eu li Padre Antônio Vieira, me deu o estalo, eu me mimetizei o estalo, porque ele teve um estalo e começou a escrever. Aí eu falei, aí deu o estalo e comecei a escrever, porque ele emenda um assunto no outro. Ele diz, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque ele vai além do mar, além da terra, e essas simultaneidades dos contrários, ele faz esse entrelaçamento o tempo todo. Então, acho que Padre Antônio Vieira é o nosso grande escritor inicial. E os mitos indígenas e tudo, que é alta literatura, todos os mitos do candomblé é literatura oral, como Homero e Hesíodo, mas eu não vou falar. Bom, fiquei para o fim, não tem mais nenhum para dizer, né? Eu acho que tem alguns poetas aí que faltam ser relembrados. Acho que todos também temos influências. São milhares e milhares de poetas. Eu queria até lembrar de um fantástico, porque eu sou de origem árabe, então eu sei de algumas coisas, porque eles são milenares, lá aquela civilização milenar tem dado poetas incríveis. Eu fico com o Gibran, que eu acho que valia a pena vocês lerem, Khalil Gibran, que valia a pena vocês anotarem aí, que é o nome, né? Todo o califado de Bagdá, não existiria internet nem nada se não fosse o califado de Bagdá. Exatamente. Agora, temos nós aqui, nessa simplicidade brasileira, dessa coisa meio despretensiosa de achar que não temos lá grandes poetas, né, porque ficamos citando Shakespeare e outros caras, mas temos aqui os poetas anônimos, que eu acho fantásticos, né, que são os improvisadores, os repentistas, os emboladores de feira. Esses me comunicam um pouco mais do que os clássicos que a gente conhece. Não sei se é porque a gente fica
pouco embevecido com a literatura e tal, aquela coisa, e se passa a gente interioriza como uma coisa importante, a mais importante. Mas eu preferi ficar mais com os poetas populares, entendeu? Porque eu acho maravilhoso. Infelizmente, com 81 anos, eu não tenho mais memória para lembrar nomes dos que eu já ouvi por aí, no meio das feiras e dos sertões brasileiros. Mas eu ouvi muita coisa bonita. Infelizmente, não posso dar nome de ninguém, porque, aliás, eram anônimos, continuam anônimos também na minha cabeça. Mas era bom ficar de olho na cultura popular brasileira, que é muito rica, e tem poesia que pode se nivelar a qualquer um desses que estamos falando aqui. É até superior às vezes. É isso. Já que ele não lembra, tem 3 grandes que são conhecidos mais, né? Patativa do Assaré, Catulo da Paixão Cearense e Zé Limeira. Bom, meu nome é Felipe Guerra, da Escola João Bento da Costa. Eu gostaria de perguntar para vocês 4 qual foi o momento mais difícil na história de vocês na poesia. Como foi que começou, quais foram as maiores dificuldades e o que vocês passaram para poder encarar a vida de poetas, como vocês conseguiram chegar até aqui hoje e da onde vocês tiraram inspiração para continuar. Eu mais jovem que se ferra. Eu não faço a menor ideia do que me trouxe até aqui hoje. Na verdade, o momento mais difícil da minha história enquanto poeta foi agora de manhã. E outro virá, e outro virá. São desafios, né? Agora, eu acho que uma coisa fundamental, eu tenho pensado muito nisso, é a generosidade, né, em relação ao que vai acontecendo na tua história de vida. Porque a gente corre muito o risco de cair no canto da sereia do ego, né? Pô, o cara faz música, o cara faz poesia, o cara consegue, né, vibrar a palavra. Isso é maravilhoso, mas é muito perigoso. Porque muita gente boa caiu no engodo do próprio mito, né? E não vale a pena. A gratidão é fundamental em todas as áreas, eu acho que na nossa, mais fundamental ainda. Por exemplo, o cardume que eu pude ler em parte para vocês hoje, ele acontece por conta da gratidão, da generosidade de Marcos Aurélio Marques, de Tenório Teles, né? de tanta gente que foi me ajudando e lendo, de contatos do Facebook que foram dando impressões, que foram movendo as coisas. Então, na verdade, se eu passasse o resto da vida agradecendo, faltaria quem agradecer. A questão é essa. E você está aberto, né? Fundamental você estar aberto ao que vai acontecendo. Mas, fundamentalmente, a gratidão e a generosidade. Porque, entenda uma coisa, ler muito não torna ninguém melhor. Eu vou repetir. Ler muito, quem está dizendo isso é um professor de literatura nesse momento. Ler muito não torna ninguém melhor. O que torna alguém melhor é caráter, gratidão e generosidade. Ler muito torna uma pessoa culta. Mas tem muito filho da puta com doutorado. Tem muito acadêmico canalha. Tem muito gênio desgraçado. Que você tem que realmente extirpar o sujeito da obra dele para poder amá-lo na medida da obra. Você tem que esquecer o sujeito. Isso é muito triste. Claro que é difícil. Às vezes o camarada constrói uma grande obra, às vezes ele não consegue acompanhar o tamanho da obra dele. Tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que tentar. Tá? E isso passa pela gratidão e pela generosidade. Ler muito não me torna melhor. O que me torna melhor é a minha mãe. O que me torna melhor é o fato de ter podido estar essa manhã com vocês. O que me torna melhor
é o olho de um aluno brilhando. O que me torna melhor é a amizade. Né? A literatura está colada nisso, mas eis a essência, para mim. Tá? Tem poeta que vive reclamando da vida, das dificuldades de publicar livro, de não publicar livro. Eu acho que eu sou um poeta desleixado. Acho que foi Manuel Bandeira que disse que não é a gente que procura poesia, é a poesia que procura a gente, né? Então, essa coisa veio na minha vida, eu não sei porquê, não sei como. Eu fico inventando coisas, ou então dourando coisas, dizendo que foi o poeta Lindolfo Bell que foi lá na minha escola, né? Que foram as canções do Sérgio Ricardo, que foi o Chico Buarque, que foi o Vinícius, que foi o Drummond. E se você não tem um olhar, né? Se você não tem sensibilidade, aí você não chega, isso passa tudo batido, né? Eu sempre penso que a juventude, às vezes, perde o que ela tem de mais belo, que é a rebeldia santa e a curiosidade, né? De experimentar, de buscar. O que aqueles 4 velhos estão dizendo ali naquele salão? Vamos lá ver, né? Então, eu não tenho problemas nenhum de sofrimento de poeta. Não. De sofrimento porque amo, porque já fui derrotado no amor, já levantei de novo, né? Porque lutamos contra as injustiças, aí isso nos angustia, né? Outro dia me perguntaram quais são os meus melhores poemas. Eu disse assim, este aqui, nós, vós, elis. E o outro é meninos ricos, meninos pobres. Uns coca, uns cola. Bom, eu compartilho totalmente que, como Nicolai Gogol e Machado de Assis diz claramente, se a vida fosse só risos, seria insuportável. Então, lágrimas, pior ainda. Então tem que ser risos e lágrimas, e é isso aí. Então, o tempo todo, toda a literatura, né, risos e lágrimas. E o que desencadeia na gente é como disseram, meu pai que me dirigiu para os livros o tempo todo, entes protetores, e eu tive sempre tudo aberto, não tenho nada para me queixar, só na vida faleceu o meu parceiro, que trabalhou 40 anos comigo, Nelson Jacobina. Mas eu no mesmo dia que ele morreu no show, com metástase, ainda deu um bis de 45 minutos, e as dores dele só passavam, ele tinha metástase de câncer, 4 anos de metástase, e o Drauzio Varela disse que ele já estava morto, que era um milagre. Mas as dores, nem metadone paravam as dores, nem a outra pílula mais cara que a gente fazia, né, fazia uma vaquinha para trazer, 40 mil por mês, não adiantava. Era quando ele entrava no palco para tocar que acabavam as dores. Assim ele morreu. São os neurônios impressionantes. Então, e aí eu fiz vários poemas para ele. Então, mesmo a dor a gente transforma em, né? É isso. Maravilha. Eu acho que esse negócio de ficar para o fim é horrível. A próxima eu vou começar. Não, porque além do que já foi dito aqui, que é maravilhoso, eu me vi retratado em todas as experiências aqui dos meus companheiros. E devo dizer também que, para não dizer que não falei de flores, eu venho de um tempo em que a poesia era a coisa mais nobre do espírito, essa coisa toda. E tratei de me enfronhar no meio deles para poder saber o que é que eu tinha a dizer. E, de repente, você percebe que o importante não é bem isso. O importante é mais o que é que sai de dentro de você.
E de dentro de mim andam saindo coisas assim. Eu, por incrível que pareça, não sei se por uma pretensão absurda, de repente eu tive umas aptidões para várias coisas da arte. Então, faço cinema, faço música, faço poesia, faço diabo. E, no fim, acho que eu não estou fazendo é nada, porque quem acumula muita coisa para fazer acaba não fazendo coisa alguma. Mas, felizmente, dentro da música, eu consegui uma trilha que me levou a ser um dos iniciantes da Bossa Nova, o iniciador da música de protesto, que ficou na Revolução aí, fazendo uma confusão danada e que acabou por anular o meu trabalho, de uma certa maneira, na mídia, como a minha, o Vandré, por exemplo, que ficamos alijados, a censura chegou e cortou nosso barato totalmente. E aí felizmente apareceram esses novos compositores, na época os novos, né, os Chico Buarque, os Caetano Veloso, os nossos amigos Jorge Maltner e outros aí, que seguraram a peteca e conseguiram seguir uma trilha da conquista da liberdade no Brasil. Então, bom, esse era o meu caminho, que foi interrompido pela censura, e eu poderia, assim, ter morrido de tédio, morrido de tristeza, de mágoas e tal, mas, sinceramente, não tenho mágoa nenhuma. Eu acho que estar na mídia ou não estar na mídia significa estar ou não escravo de um sistema que compra o seu trabalho para poder vender a porcaria de ser consumida por todos e, com isso, ganhar o seu dinheiro, ganhar a sua fortuna. E a arte que vai para o beleléu não interessa nada para esses caras. Então, infelizmente, vocês estão sendo embotados por um sistema de desconsciência da realidade. Porque, na verdade, se vocês forem conscientizar mesmo o que é que está por dentro da realidade brasileira, a gente vai ser assim, um bando de revoltado aqui dentro, querendo fazer revolução e acabar com esse governo, com outro, com os outros. Então, eu me sinto assim, muito feliz de estar no outro lado da margem outra margem do rio, fazendo as minhas coisas com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, e deixando correr o meu ser por dentro da arte, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Deixa eu falar uma coisa. Ele perguntou dos sofrimentos, das dificuldades do poeta. Eu acho que... Eu não estou jogando incenso aqui para esses dois, não. Mas acho que a pior coisa que um poeta pode sofrer na vida é o que este sofreu e este depois. É você ser calado. É você ser censurado. É você mandar uma letra para a censura e um homem de terno cinza ou de paletó verde oliva dizer isto não, não é? Isso eu acho que é o pior sofrimento de um poeta, né? É não poder ter o seu poema lido pelo seu povo porque alguns homens decidiram que não. Parece que alguém aqui ao lado esquerdo quer fazer uma pergunta, né? Ah, sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Ingrid, sou do João Bento. Eu queria fazer uma pergunta para o Dori Carvalho. Eu concordei muito com o que o senhor falou. A sua dinâmica foi muito legal também, eu gostei. Eu queria perguntar se existe algum tipo de poesia nas músicas de hoje. Isso que eu queria perguntar. Obrigada. Outro dia eu publiquei no Facebook dizendo que o Senado e a Marinha brasileira finalmente fizeram algo de bom ao povo brasileiro. Eles criaram a Rádio Senado e a Rádio Marinha. Eu só escuto essas duas rádios. Dali eu ouço de Pixinguinha a
a Cel, não sei se vocês conhecem, a Thier, por exemplo, né? E passa, outro dia eu estava ouvindo Nelson Jacobina, entendeu? São duas rádios maravilhosas, né? Mas tem um erro que eu cometo e outras pessoas cometem, dizer que a música brasileira de hoje é ruim. Não é a música brasileira de hoje que é ruim, é o que se dá para ouvir. Porque os gênios brasileiros continuam compondo, continuam fazendo belas canções, belos poemas, não é? Desculpem a minha teoria da conspiração, mas ao povo é dado o arroz de quebradinho, ao povo é dado a carne de segunda, ao povo ele compra ali no bate-palminha, não sei se tem aqui, mas nos camelôs, uma roupa que 3 dias depois desbota. Então, na arte é a mesma coisa. Nos dão o arroz de terceira, nos dão a carne com osso, com mochiba e pelanca, né? Mas os compositores estão todos aí compondo. Outro dia eu ouvi um disco lindo do Milton Nascimento, mas não toca, ninguém ouve, né? Os novos, né? Tem uma geração de compositores paulistas, né? No Rio de Janeiro, em Pernambuco, que ninguém ouve. É uma conspiração mesmo. Vocês não vão ouvir coisa boa, sabe? A vocês, a comida de segunda, né? E as pérolas ficam guardadas e impedidas de chegar até vocês. Só complementando uma coisa que eu havia dito antes, a internet pode ser potencializada por vocês. É porque tem gente utilizando bomba atômica para matar barata. O cara tem todas as redes sociais, ele tem a rede mundial de computadores conectada, interconectada, para postar que vai ao banheiro. Eu não preciso saber dos teus movimentos peristálticos, do trabalho do teu esfíncter. Não preciso. Porra, moçada, fotografia, literatura, música, cinema, pintura, aula de todos os tipos, em todas as línguas. Quer dizer, não põe a culpa no instrumento. Quem está tocando é você. Então potencializem isso. Porque esse pessoal que o Dori falou que é genial, tem muita banda boa, tem muito músico bom, tem muito poeta bom. Só que você precisa ir por fora do processo produtivo midiático. E a internet é um instrumento para isso, né? Não, o que fica pairando no ar é de que a juventude é o que parece assim, a todos, não a nós aqui que já estamos participando desse papo. Mas o que transparece é que a juventude brasileira não tem mais nada a dizer. E não é verdade, isso é uma mentira absurda. Eu tenho, por experiência própria, contato com a juventude lá do Rio de Janeiro, dos jovens que estão fazendo música, mas é como eu disse, modéstia à parte, o meu filho, que eu disse assim, você já está pronto, rapaz, vamos embora para a mídia e tal, que ele toca um violão muito bom e tal, canta muito bem, é bonito, não sei o quê, e poderia estar na mídia fazendo sucesso e tal. Ele disse, pai, eu não estou pronto ainda. Aí eu achei bonito isso. Eu disse, como não está pronto? Eu sou músico, rapaz, estou sabendo que você está pronto. Ele disse, não estou pronto ainda não, eu tenho que aprender umas coisas e tal. E é impressionante que ele vai para a escola, está numa faculdade tal, de música, e volta sempre com uma novidadezinha e tal, e realmente não está pronto. O que eu acho o bonito dessa história, agora conheço outros que estão mais ou menos na idade dele, que já estão prontos, mas, infelizmente, não estão aparecendo. Porque quanto mais pronto o cara fica, menos interessa a mídia, entendeu? Porque ele tem uma coisa a transmitir que não interessa
Não interessa essa mídia querer saber do que é que ele está para dizer, não. Ele tem que dizer aquilo que a mídia quer. Então, o que é interessante é que... Interessante não, o que é triste é que os melhores dessa juventude estão por fora da comunicação. E é impressionante que os melhores que estão fora da comunicação têm coisas muito melhores do que a que nós já dissemos. Eles estão dizendo que essa juventude tem que merecer o maior respeito, porque tem gente aí, tem garoto aí dizendo coisas fantásticas, fazendo músicas fantásticas, poesias fantásticas. E nós estamos até velhos diante deles, porque realmente eu tiro o chapéu para o que está por aí e que deve estourar. Vocês têm que fazer um movimento para estourar esse negócio, acabar com essa bobagem e mostrar o valor que vocês têm. Eu tenho um filho de 15 anos. Como todo filho de boa classe média, ele tem todas as mordomias, todos os PS5, PS3, todos esses GTAs, essas coisas. Mas ele sabe todas as letras dos Racionais. E ele chegou outro dia comigo e disse: Jesus negão, sangue bom. Só não veio hoje porque está pregadão. No Brasil todo mundo é preto. Fernanda Montenegro, Oswaldo Montenegro, Walter Negrão, Jesus Negão. Ele achou isso na internet. E eu fico encantado que ele ache isso, né? Em vez de ficar cantando o Camaro Amarelo. Bom dia, meu nome é Vitor, eu sou do João Bento da Costa. Eu queria saber, de todos os quatro, qual foi o momento da vida de vocês que vocês pararam assim para refletir e puderam pensar, hoje eu sou um poeta? Essa é a minha pergunta. Caraca. Obrigado. Oi. Desculpa, ele estava falando. O momento da sua vida que parou e falou: hoje eu sou um poeta. Ah, bom, eu desde da idade aos 14 anos, quando eu dei o estalo, comecei a ler o Padre Antônio Vieira, poeta. Pronto, poeta, escritor, é tudo entrelaçado, as artes todas são entrelaçadas, não tem separação, né? E a internet, só para aproveitar, ela é para ser usada em todos os sentidos. É falta nossa, às vezes, a pessoa que faz uma música mais, digamos, não sei como classificar, cultural, sofisticado, ele acha que a inspiração é tudo, e o outro vai mais para a luta, é trabalho duro, sim, tudo, 25 horas por dia, é dedicação total também. Então, a pessoa, às vezes, por educação, não, eu não quero fazer isso, não, tem que ir lá. Então, são disposições diferentes, individuais também, mas, na verdade, são os interesses que mandam. Mas, hoje em dia, os interesses estão à mercê dos desejos da população nessa democracia, então depende de vocês mesmos que escolherem, é a escolha, o livre-arbítrio. Bom, agora vem para mim para a segunda. Até que... É o seguinte, eu acho que esse negócio de se achar poeta, eu acho que nenhum de nós aqui, na verdade, se acha totalmente um poeta, né? Porque... Eu não sou poeta, eu sou profeta. É isso. É verdade, é isso aí. Então, eu também não sei o que é que eu sou, não. Agora, aliás, até não devia estar aqui nessa mesa, porque de todas as artes que eu faço, a poesia é a que menos me registra como ser humano. Então, eu só acho o seguinte, que essa história, eu não me lembro de quando é que eu me achei um poeta. Assim, eu não me lembro, acho que até agora eu não descobri isso, não. Mas, de qualquer forma, como já fiz umas poesias por aí, eu posso me admitir um poetazinho e tal. Sérgio, você quebrou o violão? Lá. Foi um ato poético. Foi um ato Como é? Isso foi um ato poético.
Um ato, sem dúvida. Eu acho que foi um ato poético, porque isso até hoje não me macula, não me chateia nem nada. Eu acho muito bom que se lembre até disso. Porque se fosse uma coisa que eu me arrependesse de ter feito, eu estaria morto, porque as perguntas são diárias. Ela tende a crescer, inclusive, o que eu acho assim, uma coisa maravilhosa. Há um problema sério nas passeatas e tudo isso, que é aquela coisa, mas ninguém sabe o que é que quer exatamente, não se explica nada e tal, fica daquela coisa. Mas eu acho que é isso mesmo, ninguém mais acredita em partido nenhum, ninguém mais está acreditando nessa realidade brasileira aí, e está precisando se fazer uma transformação. Essa é a poesia da transformação. Ela começa assim, sem nome, sem coisa nenhuma. Daqui a pouco vai começar a pintar o nome aí de um movimento, de um sei lá o quê, de um partido que, de repente, se funde aí com todas as características para poder imantar essa história toda. Mas eu acho que ela, ao brotar, ela brota como brota dentro do nosso peito aqui qualquer poema, entendeu? É um poema vivo que anda pelas ruas do Brasil hoje em dia e que nós temos que dar muita atenção a isso, porque eu acho que é a grande novidade que o Brasil apresenta na sua história. É a exuberância da democracia, e aí a internet entra totalmente, né? Os contatos são a internet, então o outro lado da internet. E é civismo, está na Constituição da democracia. Eu só gostaria de dizer que 70% dos royalties do pré-sal vão ser direcionados para a educação, 30% para a saúde, segundo o Aloysio Mercadante e as decisões já fechadas. Mas era interessante a gente falar que tinha que ter mais dinheiro para a cultura, para o Ministério da Cultura, e porque isso é que falta, eu acho, para intensificar esse processo de democratização e de cidadania. É urgente, inclusive, isso, que a cultura ela tem a ver com a educação totalmente, e, ao contrário, tem a ver com tudo, né? Por favor. Eu acho que o Sérgio traduziu numa palavra, numa frase, né? Que é o poema em movimento. Né? Já disse o poeta popular, quem acha vive se perdendo, né? Mas é a rebeldia, é a insatisfação. Não é? Podem não saber o que querem, mas isso não interessa. O que interessa é que tem algo latente, algo que está incomodando, né? Algo que está fazendo sofrer, e as pessoas estão se expressando, estão buscando caminhos. Né? Nós todos tivemos, ou nos anos 60, ou nos anos 70, nas manifestações, né? nas rebeliões contra a ditadura militar. E eu me senti muito emocionado mesmo de estar na Avenida Eduardo Ribeiro, a rua mais histórica da cidade de Manaus, com 58 anos de idade, e o meu menino de 15 anos de idade. Os dois estávamos lá, cantando, reivindicando. Né? Acho que foi um dos momentos mais bonitos da minha vida, estar com meu filho de 15 anos, numa passeata, gritando por justiça, por decência, por dignidade, por honestidade. Né? Se bem que eu tenho um amigo, irmão Tenório Teles, que eu chamo de Tenório Esperançoso. Eu não tenho muitas esperanças. Tenho muitas desilusões, mas não tenho muitas esperanças nas coisas. Eu fico com medo que sempre que não dei nada, depois aparecem umas meninas que estavam no movimento, se candidatam, aí uns meninos se candidatam. A gente vem vendo ciclos, né? Gente que levava porrada nos anos 60 e 70, hoje está se refastelando nos banquetes. Isso entristece muito. Mas eu acho extremamente bonito, viu, Lucas? Bonito tudo isso da rebeldia santa da juventude e dos inconformados. O Caetano canta que
alguma coisa está fora da ordem, né? E é óbvio que o Brasil todo está fora da ordem, fora da ética, fora do cardápio. A gente está, né? Muita coisa precisa mudar. E o Rimbaud, já no século XIX, ele tinha a intuição da revolução permanente. Porque toda revolução se trai, pessoal. A revolução ela se trai exatamente quando ela se torna hegemônica, quando ela vence. Então é preciso que a gente gire esse circo voador o tempo inteiro, né? O meu medo é apenas um só, que o movimento caia num vácuo. Eu escrevi, inclusive, um poema que eu postei há alguns meses, em que eu digo, mísera trama, o gigante acorda, olha no espelho e volta para a cama. Então, se for essa né, a escrita final dessa história, eu acho uma pena, porque foi e está sendo realmente um momento muito poético. Poético é a palavra, né? Eu também saí com meu filho de 15 anos na passeata em Porto Velho. E por uma ironia, por uma coincidência do destino, eu estava em São Paulo nas primeiras passeatas. Aliás, eu literalmente caí de paraquedas no fato histórico. Eu estava em São Paulo para uma leitura de poemas lá em São Miguel Paulista, e a gente estava chegando na Paulista, eu e minha mulher, na terça-feira, quando vimos a primeira passeata começando. E aí, na quinta-feira, nós estávamos cruzando a Paulista, quando, de repente, nós não íamos para a passeata, a gente não estava sabendo, não estava tendo tempo de saber. Mas nós nos vimos no meio dos manifestantes, na Paulista trancada, correndo de bomba de efeito imoral, né, e gás lacrimogênio. Tá? Nós estávamos naquela quinta-feira, em plena Paulista. É preciso a revolução permanente. Isso é fundamental. Eu acho que se parar, cai no vácuo. Esse é o meu medo. Eu só queria dar uma parte dizendo que a democracia é para isso. Então, eu acho que se eles se candidatarem, ao contrário, é o caminho natural da democracia. Isso tudo, eu acho que não há sistema melhor do que a democracia, que, aliás, de 2 em 2 anos tem eleição para prefeito, e hoje em dia já todos os anos são de eleição. Então, eu acho que a liberdade brasileira de dizer tudo, nós temos até, por exemplo, tem até o Feliciano, né, que ele ousa fazer aquelas coisas no Ministério dos Direitos Humanos. Então, vocês imaginam. Então, aqui, não estou criticando, estou dizendo que você tem uma amplidão jamais vista em nenhum outro lugar. Nem na Europa, eu acho que não tem, nem em outro lugar, não. Nós temos a maior liberdade vital total. Então, eu creio que, mesmo que eles se tornem candidatos, vão representar essas ideias. Porque, eu não sei, um anarquismo não existe em nenhum lugar, ele é uma ideia. E a revolução permanente é a democracia. Eu não sei, eu acho que como você está o tempo todo, e não é só isso, é demonstração de civismo, né? Ir para a rua, protestar, a greve, a recuo, isso tudo fazem parte. Então, eu acho que é conhecimento disso que falta ainda. Tinha que ter aulas de civismo, de como funciona a democracia, para que possamos ter mais resultados positivos, eu acho isso. Mas, claro que tem o Black Bloc, que, por sua vez, tem origem lá no... Porque foi o Negri, foi... Primeiro, imagina, a Alemanha tinha estabelecido a maior democracia depois do Terceiro Reich. E aí surgiu Baader-Meinhof, metralhando gente. Depois, a Itália também. Depois, Mussolini, a maior democracia, e o Brigate Rosse matou Aldo Moro e tudo. Aí... Eles mesmos, teóricos disso, não, isso é demais, pressionaram, não pode, é tudo livre, como é que vocês estão ainda achando que estão sob regime totalitário? Aí, esses intelectuais bolaram uma maneira de criar um pacifismo diferente de Kropotkin. Ele não é só anarquismo pacifista, ele é um neo-anarquismo pacifista de atritos e de conflitos teatralizados, que seria o Black Bloc. Mas isso é bonito falando, mas na prática, às vezes, você sai da... Porque, pela democracia brasileira, você tem todos os direitos, inclusive de qualquer programa político. Então, eu saúdo essa democracia. Eu acho que isso tudo vai refluir para o sistema que nós temos de representação de vereadores. De 2 em 2 anos tem eleição. Eu acho que o que faltaria aí é a instrução pública devida, e isso que faz falta mais. Mas eu concordo que
tem essa revolução permanente, é o que nós fazemos, né? O poeta é revolução permanente. Isso não para nunca, eu acho que... Mas, enfim, eu só queria dizer que o futuro, daqui a pouco, o Heidegger, que foi nazista e depois democrata, ele tem duas frases na década de 50. Ele disse: a metafísica acabou, as respostas virão da ciência e da tecné. Dito e feito. Os neurônios são mais poesia do que a poesia e tudo. Né? Hoje em dia, tudo, a internet, tudo. E a outra, através da cibernética, década de 50, viveremos num planeta em que todos serão controlados e controladores simultaneamente. Daqui a pouco vão colocar implantes, chips nos neurônios, vamos estar interconectados imediatamente com tudo, e o que vai valer vai ser sempre essa disposição da generosidade, do amor e tudo, que eu acho que ela está em... Agora, é sempre um esforço, é sempre um trabalho contínuo, né? Uma luta permanente de 25 horas por dia e de instrução pública. Aliás, Robespierre, na Revolução Francesa, dizia que a revolução era a confiança imorredora do povo em sua liderança incorruptível. E depois, a junta de instrução pública está acima até mesmo da junta de salvação pública. Olha, que a junta de salvação pública mandava, mas a instrução pública estava assim. E mais ainda, a revolução são aulas universais. Ele ensinava a história da Babilônia, um coral de 500 pessoas e 1000 contando. É o tempo todo isso. E, do outro lado, Adam Smith, do capitalismo, dizia: a riqueza das nações é a cultura dos seus povos. Bom, eu peço desculpas aos que não vão ser contemplados com perguntas. Nós temos que encerrar por causa do horário. Parece que os ônibus já estão aí, né? Os pais também. Eu agradeço imensamente a cada um dos poetas que aqui estiveram, ao Sérgio Ricardo, ao Jorge Maltner, ao Dori Carvalho, e ao Moreira. Agradeço imensamente a participação de todos vocês. Muito obrigada. Foi realmente muito prazeroso e muito rico esse encontro aqui. Um bom dia para todos.